E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. Eu outro dia ouvi um texto de autoria desconhecida que falava sobre como a gente, desde muito cedo, suprime, reprime tudo que nos ensinam que é errado, que é vergonhoso. As pessoas não necessariamente param de fazer essas coisas erradas, elas só começam a fazer escondido, para ninguém ver, para ninguém julgar. Só que elas começam a entender que aquilo é feio, ruim, errado. E mesmo que as pessoas não consigam parar de fazer, toda vez que elas fazem, aquilo vem carregado de vergonha e culpa. E isso me fez parar para pensar como as nossas sombras, as coisas que a gente esconde de todo mundo, porque é muito vergonhoso a gente admitir que a gente gosta, que a gente faz, tudo começa tão pequenininho, desde muito cedo, desde que a gente é criança. Vamos conversar sobre isso hoje. Isso tudo me fez parar para pensar no meu filho, Vitor, que está com 4 anos e 8 meses, e como eu e o meu marido, inconscientemente, ajudamos nesse processo de repressão das coisas que a gente acha errado. E a gente nem se dá conta de que a gente está programando a mente dele para suprimir, para fazer escondido, para mentir, para criar uma máscara de como ele tem que se comportar na frente dos outros, enquanto ele esconde o que é feio e errado. O que a gente precisa é ensinar ele a observar o que ele está fazendo e olhar de frente para as emoções que aquilo desperta nele. Mostrar para ele de uma forma saudável e compreensível por que aquilo não é legal, quais são as consequências daquela atitude, até ele compreender, se desinteressar naturalmente. Quanto mais a gente repreende, mais ele vai querer fazer, só que escondido. Eu vou contar 2 histórias aqui que ilustram bem isso. Uma é bem nojenta, mas ao mesmo tempo muito curiosa sobre o que desperta o interesse e a curiosidade das crianças. E a outra é bem corriqueira. Eu vou começar pela história nojenta, que foi um hábito que, graças a Deus, ele já descartou. Alguns meses atrás, o Vitor começou com uma mania quando ele ia fazer cocô. A gente botava ele na privada e botava YouTube Kids para ele assistir. E como a gente ia fazer as nossas coisas e acabava demorando para ir limpá-lo, o cocôzinho ressecava no bumbum dele. E ele começou a cutucar com a unha o cocô ressecado, descascando o cocô da pele. Quando eu percebi isso, eu cheguei duro em cima. Vitor, que coisa mais nojenta, cocô é sujo, é porcaria, depois você vai botar a mão na boca, no olho, sem querer. Isso vai trazer bactéria, doença para você. Eu não quero que você faça mais isso, ok? Eu até tentava trazer as explicações do porquê que aquilo era ruim, sujo, que podia trazer doença, mas o approach era errado. Ele se sentia acuado e ainda não conseguia entender aquela história toda de sujeira e doença. A sensação tátil de descascar era muito mais gostosa para ele. Eu custei um pouco a perceber como eu estava abordando errado o assunto com ele. Às vezes eu já entrava no banheiro perguntando, tá mexendo no cocô? E é claro, ele escondia a mão e negava. Ele começou a mentir para não ser punido. E eu repetia aquela mesma história da sujeira, da doença, mas ainda com uma pegada e uma entonação do tipo, você está fazendo a coisa errada. Eu dizia que eu ia tirar o YouTube Kids, mas não adiantava. Daí um dia me deu um estalo e eu resolvi conversar com ele, tentando me colocar no lugar dele. E o papo foi mais ou menos assim. Não precisa esconder da mamãe que você estava mexendo no cocô. Eu sei que você estava. É gostosinho, né? É que nem quando a gente tira a tinta dos seus carrinhos. Daí ele se interessou no papo, porque eu comecei a falar a língua dele. E eu continuei. Mas sabe o que acontece, meu amor? Não existe nada mais sujo do que o cocô. Isso pode fazer o Vitor ficar muito doente. E a mamãe não quer isso. Cheira os seus dedinhos. Olha como eles estão fedidos. Você acha que alguma coisa tão fedida assim pode ser boa para você? Que tal se a gente for descascar esse carrinho junto? Ele tem sempre uns carrinhos na banheira, ele ama carros, e com o tempo a Tita começa a descascar. E isso despertou o interesse dele, claro. Primeiro porque ele ia poder continuar essa coisa divertida de descascar, e segundo porque isso é uma coisa que a gente ia fazer junto. Eu tirei o fator repreensão e medo dessa história do cocô e trouxe a compreensão sobre o mal que aquilo podia fazer a ele através do cheiro, que era uma coisa que ele conseguia perceber. O cheiro é realmente muito ruim. E ele acabou por perder o interesse. É óbvio que eu fiz também o meu papel de não deixá-lo tanto tempo lá, para o cocô não ressecar, e aquela fissura acabou. E a segunda história que eu quero contar está se passando agora. Ele começou uma nova mania, de ficar chupando, mordendo a manga da camisa, até ela ficar encharcada. Não só fica aquela coisa toda babada, como também fica frio para ele. A gente está no inverno aqui. E de novo, inconscientemente, a gente brigava com ele. Vitor, para de chupar a manga. Ou então a gente chegava perguntando, Vitor, o que você está fazendo? E ele escondia o braço, é claro.
A ficha caiu de novo e eu tô tentando uma nova abordagem. Outro dia eu cheguei perto, vi que a manga estava toda molhada e falei: a mamãe não vai brigar porque você está chupando a manga da camisa, não precisa esconder. Mas por que você faz isso? É gostoso? Ele respondeu que sim, mas não desenvolveu muito. Depois eu expliquei que ele podia sentir frio porque a manga estava toda molhada, mas eu não troquei a blusa dele, como normalmente eu fazia, porque eu entendi que é importante ele experimentar as consequências do que ele está fazendo, para ele poder chegar à conclusão de que não é legal para ele. Vamos ver como é que essa história evolui. Mas o aprendizado mais importante disso tudo para mim é o quanto nós pais, sem nos darmos conta, contribuímos para criar essa repressão das sombras nos nossos filhos. E eles vão levar isso para a vida, sem ser capazes de observar as próprias emoções e as consequências dessas coisas erradas que eles fazem, mas que eles morrem de vergonha e culpa por fazer. Se você é pai ou mãe, não se culpe, todos nós fazemos isso. Da mesma forma que os nossos pais faziam com a gente e os pais dos nossos pais com eles. Contanto que a gente tome consciência disso, se auto-observe e corrija a nossa maneira de agir, o saldo vai ser muito mais positivo para os nossos filhos. Porque nós também estamos até hoje tentando aprender a lidar com as nossas sombras. Muitos de nós ainda as escondendo, mas muitos já tentando olhar de frente para elas, acabar com a culpa, com a vergonha, aceitá-las. As pessoas colocam muito mais energia em tentar parecer uma pessoa perfeita enquanto escondem, mentem, mascaram as suas falhas, do que se permitir olhar de frente para essas falhas, ressignificá-las, compreender as consequências que para elas e para os outros, se elas continuarem fazendo aquilo. É só trazendo as coisas à nossa consciência através da observação que a gente vai ser capaz de decidir que aquilo não é bom, nem pra gente nem para os outros. E quanto mais cedo a gente começa esse trabalho de observação e conscientização dos nossos atos, menos a gente vai ser refém das nossas sombras, mais autêntico a gente vai ser. Ajudem os seus filhos a desenvolverem a habilidade de observar e ressignificar as coisas erradas que eles fazem. A punição e a repreensão só vão ajudar a enterrar as sombras no inconsciente deles e torná-los inábeis para lidar com os erros e problemas na vida. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!